Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a esse módulo 4 do Programa de Educação Continuada sobre o papel do farmacêutico no uso racional de biosimilares. Então, aproveito também para dar boas-vindas aqui aos nossos painelistas e ao nosso moderador aqui, Dr. Ronei Pinto. Sejam todos bem-vindos aqui. Também dar boas-vindas aqui a Mafra, né, em nome da Bion. Gostaria já de, inicialmente, fazer uma breve apresentação aqui dos objetivos de aprendizagens desse módulo. Esse módulo que traz aí uma discussão centrada na farmacovigilância dos medicamentos biosimilares e biológicos também originadores. Então, os objetivos nossos nesse módulo, né, compreender alguns conceitos básicos de farmacovigilância. Então, a gente vai ter a oportunidade, né, de ter uma visão de profissionais que atuam no campo da farmacovigilância e que têm práticas de excelência para poder discutir com a gente um pouco, né, desses aspectos mais abrangentes sobre a prática da farmacovigilância. E aí a gente vai ter a oportunidade também de não somente conhecer um pouco sobre a segurança e o perfil de segurança dos biológicos de referência e biosimilares, falar um pouco de imunogenicidade, mas também compreender, né, a importância da farmacovigilância aí pós-comercialização para a promoção do uso racional de biológicos e biosimilares. Então, falar também, a gente vai falar também no próximo módulo, mas também a gente vai falar um pouco, né, de qual que seria o papel do profissional farmacêutico, né, no contexto da farmacovigilância dos biosimilares. Então, para conduzir os trabalhos de hoje aqui desse quarto módulo, e penúltimo, né, bom dizer também, né, quarto e penúltimo módulo, a gente vai ter aí a presença, né, vou passar já a palavra, do Dr. Ronei Pinto, né, que eu vou apresentar. Antes de passar a palavra para ele, eu só queria reiterar aqui com todos e todas, pedir para vocês para dar seguimento ao processo de ensino-aprendizagem, né, desse quarto módulo no ambiente virtual de aprendizagem. Né? A gente vai estar liberando já todo o conteúdo, todos os exercícios desse quarto módulo. Então, convido todos vocês a um ambiente virtual de aprendizagem para que a gente possa complementar, né, toda a aprendizagem que é feita aqui de forma assíncrona lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá ok? Então, feito aqui essas considerações iniciais, eu tenho a satisfação de ter aqui os painelistas e o Dr. Ronei. Dr. Ronei, para quem não conhece, ele é farmacêutico, ele é gestor da ciência farmacêutica do estado de Goiás. Então, Ronei, seja muito bem-vindo. Ronei tem uma experiência não só da gestão de excelência, não só na gestão de ciência farmacêutica da ciência farmacêutica do estado, mas também lida e trabalha cotidianamente com biosimilares, então vai poder conduzir aqui essa atividade, fazer suas ponderações também. Então, eu já passo a palavra para Ronei, para que ele possa conduzir os trabalhos aqui desse quarto módulo. Obrigado, Ronei. Boa noite, professor Charleston, muito obrigado pelo convite. Boa noite, doutor Leonardo, doutor Adalto. Agradeço por poder participar desse módulo e conheço a importância que se tem de cada dia a gente poder discutir mais e mais. E o farmacêutico se apoderar do conhecimento, porque vai cair no colo do farmacêutico em algum momento todos os problemas que vierem se arrastando no tratamento do paciente. E para nós, enquanto gestores públicos, para quem não milita no serviço público, nós seguimos uma regulamentação para poder fazer aquisição no serviço público. Então, quando eu vou fazer o meu descritivo, eu não escolho se eu quero o biosimilar ou se eu quero o medicamento inovador. Eu coloco o princípio ativo que eu preciso fazer aquisição. Então, me lembro bem, logo que chegou o primeiro biosimilar no Brasil, eu tinha um número considerável de pacientes que eu atendia que não enquadrava no protocolo clínico para doença de Crohn. E, para minha sorte, assim que nós iniciamos, foi feita uma mudança no protocolo e eu consegui enquadrar esses pacientes considerando o peso que ele tinha e a dosagem necessária para utilizar.
Só que como já é de praxe aqui a forma que nós trabalhamos, nós buscamos sempre fazer parceria com as sociedades médicas para difundir as informações. Então, como a Anvisa colocou que não é uma questão de fazer a regulamentação, e sim uma decisão técnica, não fizemos a intercambiabilidade porque nós decidimos fazer, nós fizemos ela em conjunto com todos os médicos que tinham seus pacientes assistidos no nosso serviço, os pacientes tanto da dermatologia quanto da gastro e da reumatologia. Entramos em contato com todos os pacientes, fizemos uma carta formal, um informativo formal, para que o paciente levasse até o seu médico com a seguinte informação: considerando a Lei 866, né, que é a aquisição em todo o serviço público, nós conseguimos fazer a aquisição do produto X, porém, o biosimilar foi o vencedor do certame. Logo, eu vou ter para ofertar o biosimilar para o paciente. Então, por favor, se manifestar. Em comum acordo, nós decidimos que aqueles pacientes que ficassem em uso do biosimilar, nós iríamos estruturar um serviço clínico farmacêutico, onde um farmacêutico faria a dispensação e ouviria a cada dispensação os relatos do paciente, o que ele tinha notado durante esse período da troca do switch desse medicamento, para que nós pudéssemos fazer a farmacovigilância. E qualquer mudança, qualquer relato, né, em relação ao tratamento, ao quadro clínico do paciente, isso era diretamente informado ao médico assistente. Então, nós produzimos dados, uma farmacêutica, inclusive, vai fazer a dissertação do mestrado dela em cima desses dados que nós coletamos, e pouco tempo depois houve uma ruptura do fornecimento de um medicamento de referência pelo Ministério, e tinha uma situação clínica em específico que eu não poderia deixar o paciente sem, porque era uma situação clínica bastante complicada e seria o único tratamento. Então, nós tomamos a decisão, enquanto gestor, de vamos fornecer o biosimilar, porque na época a gente tinha a ata de registro de preço para poder fazer a aquisição, e nós atendemos esse paciente. Então, de todos os pacientes que nós atendemos, nós conseguimos encontrar um número de pacientes que relatou muito benefício com o biosimilar, acima do esperado, em detrimento do uso do inovador, da forma também que nós tivemos pacientes que não se adaptaram à utilização. Então, vejam vocês a importância do farmacêutico ter conhecimento do biosimilar, do medicamento inovador, da clínica do paciente, de como fazer esse acompanhamento. Isso é de suma importância para que nós possamos dar garantia e qualidade no atendimento a esses pacientes. A obrigatoriedade de saber essa informação é nossa. E a obrigatoriedade de tratar, cuidar desse paciente é o médico assistente e nós farmacêuticos, não é cada um no seu feudo, é todo mundo junto. Então, a gente aprendeu bastante com isso aqui. Os relatos dos pacientes não eram relatos simples, né? Quando ele percebia algo de diferente, nós precisávamos tomar alguma atitude em relação àquele tratamento, era um comunicado, às vezes via telefone até com o médico, do que uma carta, um relatório que nós produzimos no consultório clínico farmacêutico e enviamos para esse médico assistente tomar uma decisão quanto ao tratamento do paciente, ou suspende o tratamento, ou troca de droga, para que possa ter sucesso no desfecho desse tratamento. E para falar disso, eu acho que nós estamos sendo brindados essa noite com dois experts né, no assunto, para colegas farmacêuticos que vão poder aumentar ainda mais o nosso conhecimento. Então, aproveitem bastante, suguem o que vocês puderem deles. Não foi coincidência, mas nós já frequentávamos o mesmo salão de barbeiro, quando a gente ia cortar o cabelo, todos os quatro já seguia juntos, né, no mesmo horário. Então, eu quero convidar o chefe do Serviço de Farmácia Complexo Hospitalar Universitário, professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, a SBRAF, Dr. Leonardo Kirsten. Você tem 25 minutos para fazer suas considerações. Logo após, eu vou passar para o Dr. Adalto e
Após, a gente vai fazer algumas considerações e abrir para perguntas. Muito obrigado, doutor Leonardo, com você. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, da Bion, professor Charleston, né? Agradecer aqui, doutor Rony, pelas palavras e pela presença de doutor Adalto, né? Com toda a sua experiência aí. Espero que eu não passe vergonha, viu, Adalto? Ainda bem que eu venho antes de você. Mas muito obrigado aí pelo convite, me coloco à disposição. Vou compartilhar aqui minha tela. Só me confirmem, por favor, se está tudo ok. Ok. Tudo ok, professor, tudo ok. Ok, então vamos lá. Então me coube aqui nessa noite de hoje passar para todos vocês uma parte de conceitos básicos, né, em farmacovigilância, tá? Essa é a minha declaração de conflitos de interesse, então não tenho conflitos de interesse para falar sobre esse tema, tá? Então, o sumário que nós vamos utilizar aqui hoje, um panorama geral sobre segurança no uso de medicamentos nos estabelecimentos de saúde, algumas definições importantes, os objetivos e o escopo da farmacovigilância, suas atribuições, processo de notificação de incidentes e eventos, análise de causalidade, geração de dados e conclusões, né? Obviamente que serão assuntos mais introdutórios pelo tempo que nos é breve, mas a gente fica à disposição, né, para tirar qualquer dúvida ou depois a gente ampliar essas discussões. E eu começo, na verdade, com uma pergunta reflexiva a todos aqui presentes sobre a segurança dos processos de utilização de medicamentos nas instituições, tá, de saúde. Então, vocês acham que os estabelecimentos de saúde, hospitais, maternidades, clínicas, ambulatórios, né, os locais que fazem infusão dos medicamentos são locais de práticas seguras no uso de medicamentos? E depois dessa pergunta, a gente vem com alguns dados, né? Digamos que ao ser internado ou ao fazer uso de um medicamento, você recebe uma informação que você terá, em média, um erro de medicação por dia, né? Isso se você tiver numa enfermaria normal de um hospital, porque se você tiver num leito de terapia intensiva, muito provavelmente essa taxa ou essa frequência aumente. Mas você ainda poderá ter outros tipos de erros ou incidentes dentro do seu processo de cuidado, como cair da cama, um erro de diagnóstico, uma úlcera de pressão, reações adversas, ou seja, pode ser mais de um erro por dia. Mas nós queremos enfatizar que nós estamos muito preocupados com sua saúde. Bem, se eu recebesse, o que vocês pensariam, né, ao chegar num atendimento e receber uma enxurrada de informação como essa? Eu sairia correndo, né? Mesmo que eu precisasse do meu medicamento, porque afinal de contas a gente usa medicamento para ficar bom, né? E não para causar um problema. E talvez seja esse o dilema maior. E quando a gente discute segurança no uso de medicamentos, esse talvez seja o que a gente precise responder, né? Infelizmente, todo medicamento ele é utilizado com um fim terapêutico, né, mais positivo, digamos assim, com uma análise numa linha positivista, mas ele tem seus efeitos negativos e nós precisamos, enquanto processo de cuidado, minimizar todos esses problemas, tá? Aqui apenas um gráfico para a gente poder entender o tamanho da situação que eu estou falando a todos vocês, tá? Então, notem que aqui nós temos, né, os serviços de saúde comparados à questão de encontros com fatalidades e o número de vidas perdidas por ano, se equiparando ou até mais menos seguro, digamos assim, do que pular de bug jump. Então, acredite bem, se alguém quiser lhe dar uma penicilina, é mais inseguro do que você pular de bug jump, tá? E acreditem mais ainda, muito provavelmente, se alguém disser assim, você quer fazer uma visita num determinado hospital X ou Y como paciente, tá? Muito provavelmente a pessoa vai se sentir segura ao ouvir, né, o nome daquele hospital. Ou se convidar assim, você quer entrar numa usina nuclear? A pessoa, Deus é mais, eu não quero entrar numa usina nuclear. Mas tenho certeza que dentro desses processos e no encontro de fatalidades, uma usina nuclear é extremamente mais segura em seus processos do que os serviços de saúde, apenas para a gente entender o ambiente em que nós estamos tratando, tá? E obviamente que eu não estou me reportando aqui exclusivamente ao ambiente hospitalar. Eu estou falando de serviços de saúde como um todo. É óbvio que os serviços de saúde mais complexos, a exemplo dos hospitais, a taxa de incidência, frequência, prevalência de efeitos, né, ou de problemas relacionados ao uso de medicamentos é bem maior. A gente não poderia, obviamente,
deixar de falar de que, óbvio, que toda essa questão e cenário relativo à segurança de medicamento nasceu desses ambientes que são seguros, as usinas nucleares e a aviação, por exemplo, né? Até porque o incidente, né, apesar de raro, quando acontece nesses locais, eles são catastróficos, né? Então, quando um avião cai, morre todo mundo, né? Então, é importante que esses processos sejam extremamente seguros e é por isso que todas as vezes, se você viajar 1000 vezes por ano, 1000 vezes você vai ouvir todos aqueles mesmos protocolos de segurança e todos aquelas mesmas situações de cadeira na vertical, aperte o cinto e assim sucessivamente, porque são protocolos instituídos e que trazem segurança ao processo. Aqui só um exemplo: se nós tivéssemos 3 acidentes por dia, comparando com o número inicial que eu apontei a todos vocês, nós teríamos 1.575 vidas perdidas se 3 Airbus A380 caíssem por dia. Eu costumo fazer uma piada, às vezes as pessoas não gostam muito, mas assim, talvez seja mais cuidadoso no avião, porque se tiver algum problema, morre todo mundo. E nos serviços de saúde, normalmente, infelizmente, o único impactado nos processos, quando eles não são seguros, é o próprio paciente, né? Apesar de já haver dentro de segurança do paciente a discussão do que a gente fala de conceito de terceira vítima, né? Que são os profissionais de saúde. Mas vamos lá. A segurança no processo de utilização de medicamentos não é um conceito estático, tá? O que a gente tem por processo seguro hoje não necessariamente é a mesma informação de ontem e não será de amanhã, né? Então, a gente está falando de ciência, né? A ciência evolui. A segurança, então, é consequência básica de 2 processos: os avanços nos conhecimentos e das evidências científicas sobre o perfil de segurança que a gente tem dos medicamentos e um maior ou menor grau de complexidade que envolve a utilização desses medicamentos, né? Então, óbvio que quanto mais eu conheço, mais seguro é possível, ou menos, né? Eu consigo ter estratégias, mesmo que não seja seguro, eu consigo, conhecendo mais, ter mais estratégia para minimizar possíveis danos, né? Então, a segurança no processo de utilização de medicamentos, do ponto de vista conceitual, é a inexistência, né, de injúria acidental evitável durante o uso de medicamentos. A utilização segura, então, engloba algumas atividades que visam tanto a prevenção como a minimização dos danos. Nem sempre eu consigo retirar 100% dos danos do processo de cuidado, mas eu posso minimizá-los, tá? Provocando eventos adversos que resultam em processo de utilização desses medicamentos, né? Então, o que torna um ambiente inseguro? E aí tem essa figurinha, né, extremamente emblemática, o rapaz aí tentando ler primeiro o manual com o braço aí na serra, né? Será que ele tem tempo para ler todas as regras de segurança existentes antes de tomar qualquer decisão? Então, é isso que a gente às vezes precisa fazer, né? Às vezes a gente tem preguiça de ler, de estudar os protocolos e já queremos logo de cara iniciar os processos. Bem, talvez quase todos aqui tenham ouvido falar de uma forma ou de outra desse senhorzinho aí. A foto não foi muito favorável a ele, mas esse aí é o nosso amigo Paracelso. Há um tempo atrás, se tinha uma discussão, e obviamente que ela não deixou de ser verdadeira, né, de que a diferença entre o medicamento e o veneno estava na dose, né? Se eu desse uma dose maior, o risco era maior e esse medicamento já não tinha mais efeito terapêutico, mas sim efeito tóxico. Óbvio que esse conceito continua sendo verdadeiro, sim, mas hoje, além disso, a gente também fala de processos de utilização. Eu posso utilizar medicamentos dentro das doses terapêuticas adequadas e, mesmo assim, eles serem inseguros porque o processo, a forma de utilizar foi diferente, né? Um exemplo clássico aqui para a gente das infusões dos medicamentos biológicos ou biosimilares são as taxas de infusão, né? Tempo de infusão desses medicamentos, já que essa é a principal reação adversa que às vezes a gente encontra na literatura para esse tipo de medicamentos, né? Então, hoje vai além da dose, né? Então, nós temos também o processo de utilização como uma das formas que devemos evitar para minimizar os problemas relacionados ao uso. Então, diante de tudo isso, pessoal, entendendo que medicamento está dentro de um processo do sistema, que esse sistema, infelizmente, é falho, que a gente busca minimizar essas falhas para fazer com que o processo seja o mais seguro possível, e entendendo que, por melhores que sejam os ensaios clínicos, por melhores que sejam os estudos clínicos pré-comercialização, a gente não consegue entender tudo, e é daí que nasce a ciência da farmacovigilância ou a ciência dos estudos
pós-comercialização, né? Então, sabendo que eu tenho uma restrição enorme, mesmo que eu passe por todas as fases dos ensaios clínicos tipo 1, 2, 3 e 4, né? Mas assim, quando o medicamento ele é utilizado em larga escala na população, é aí que nasce a ciência da farmacovigilância e a monitorização dos processos de segurança, né? Então, a farmacovigilância é uma ciência e atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e, acima de tudo, prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos. Eu gosto muito dessa questão relativa à prevenção, porque nós temos uma tendência, inclusive até matemática, que precisamos quebrar na profissão farmacêutica, de que faz farmacovigilância só quem notifica, né? E, na verdade, a notificação vai gerar dado, ela é importante, eu não estou querendo minimizar com isso, mas esse dado precisa gerar uma atuação prática, né? Então, se sabidamente, depois de diversas notificações, eu sei que um determinado medicamento biosimilar precisa de uma taxa infusional, né? De uma determinada concentração, num determinado tempo de infusão, de mínimo de 3 horas, se eu fizer menos, né, eu estou indo contra os dados. Então, eu estou fazendo prevenção quando eu uso os meus próprios dados das minhas notificações. Então, basicamente, o escopo da farmacovigilância se resume, né, a um tripé de ações, né, as reações adversas a medicamentos, as queixas técnicas e os erros de medicação, e obviamente que os erros de medicação vão englobar aí também, tá, pessoal, as quase falhas, né, que não é um erro propriamente dito, que eu vou falar um pouco mais à frente, e assim, tudo que versa sobre processos, fluxos e rotinas de segurança com relação à utilização de medicamentos estão também no escopo da farmacovigilância em qualquer uma dessas 3 áreas, tá? Então é importante entender que farmacovigilância é uma coisa mais ampla, não está isoladamente direcionada à notificação de reações adversas, né? É importante ter isso como entendimento, tá? Eu gosto muito dessa questão da taxonomia em relação aos processos de segurança de utilização dos medicamentos, né? É uma taxonomia um pouco mais ampliada, né? Não desmistifica nem desmente nenhuma das outras, mas a gente tem aí a possibilidade de 4, né, classificações para o que a gente chama de incidente, né, que é qualquer evento que aconteça durante o tratamento, né. Então, eu tenho uma circunstância notificável, eu tenho um incidente que não atinge o paciente, que são as chamadas quase falhas ou near misses, eu tenho os incidentes sem dano e os incidentes com dano, tá? E aqui se mistura um pouco nesses conceitos de incidente sem dano e incidente com dano, os conceitos de erro de medicação e de reação adversa a medicamentos, tá? Circunstâncias notificáveis, por exemplo, sou eu receber um medicamento já vencido do meu distribuidor ou próximo de vencer e não tomar nenhuma situação de alerta. E uma quase falha é um erro de processo que eu barrei dentro das etapas, por exemplo, digamos que o médico cometeu um equívoco no cálculo da dose de um biosimilar e eu precisei refazer esse cálculo, né, e devolvi para ele a prescrição. Isso é uma quase falha, eu evitei como barreira que esse dano chegasse até o paciente, tá? Só como exemplo. Então, dentro desse conceito de farmacovigilância, é óbvio que nós não podemos deixar de falar nos conceitos de evento adverso, né? Às vezes se confunde um pouco o que é evento, o que é reação, tá? O evento é uma classificação, uma descrição muito mais ampliada. É qualquer ocorrência desfavorável que pode ocorrer durante um tratamento com o medicamento, mas que não possui necessariamente uma relação causal com esse tratamento. É por isso que, ao fim dessa apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre relação de causalidade ou avaliação de causalidade, que é para tentar entender um pouco sobre o vilão desse processo, tá? Então, evento adverso pode ser tudo, né? O uso abusivo de medicamentos, suspeitas de reação adversa, inefetividade terapêutica total ou parcial, as interações medicamentosas, as intoxicações, os eventos decorrentes do uso off-label, erros de medicação. Então, evento é tudo. Então, toda reação adversa, que eu vou falar o conceito mais à frente, é um evento, mas nem todo evento é uma reação, tá? Então, só para nós estarmos mais atentos em relação a isso. Então, a farmacovigilância, pessoal, as suas atribuições, obviamente que ela tem uma vastidão de ações diante do que eu já falei para todos vocês até o momento. Mas, acima de tudo, aí para mim, aqui no meu canto superior esquerdo, é favorecer o cuidado ao paciente. Todo mundo faz uma terapia ou inicia um tratamento com, basicamente, 2 objetivos: que ele faça efeito e que ele seja seguro. E quando eu falo em segurança, eu estou falando
em farmacovigilância, tá? Detectar problemas relacionados ao uso de medicamentos e comunicá-los. É importante que eu não resguarde as informações só para mim ou para minha instituição. Nós temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que exerce um papel fundamental e crucial sobre isso, na disseminação dessas informações que nós são chamados alertas, né? Então, se eu detectei uma série de casos, né, o Dr. Ronei identificou lá em Goiás uma série de casos dentro dos tratamentos de seus pacientes, é importante que isso seja notificado, porque a Anvisa vai disseminar essa informação no país para que outras pessoas não sejam atingidas, tá? Promover melhorias na saúde pública através de estratégias preventivas. Então, muito do que se sabe hoje sobre segurança foram as ações de farmacovigilância que foram tomadas, a monitorização intensiva de medicamentos, principalmente dos medicamentos novos quando são colocados no mercado, tá? O Dr. Ronei também citou aí um exemplo durante sua fala introdutória, quando um medicamento novo, né, um biosimilar novo, entrou na Secretaria de Saúde, ele colocou uma pessoa para poder fazer o acompanhamento desses pacientes e entender tudo o que aconteceu, é o que a gente chama de vigilância ativa de medicamentos novos, tá? Promover a segurança em relação ao uso de medicamentos, publicar em boletins de segurança. Então, é importante que a farmacovigilância das instituições ela tenha uma participação ativa, contribuir para a avaliação de benefícios, danos, efetividades e riscos com relação aos medicamentos, promover a compreensão, educação e capacitação clínica em farmacovigilância em sua comunicação efetiva ao público, estimular a notificação. Às vezes as pessoas têm medo de notificar porque têm medo de serem penalizadas e a gente não pode focar nisso, a gente tem que focar nos processos, né? Toda a questão de segurança do paciente, cultura de segurança que as instituições precisam promover, precisam estar amparadas nisso de que a notificação precisa acontecer. E nós vamos tratar as falhas de processo e não só focar nos erros das pessoas, digamos assim, de maneira mais grosseira, tá? Avaliar e estabelecer relação de causalidade. Se eu não tenho relação de causa e efeito, eu não consigo dizer que foi um medicamento ou não que causou uma determinada reação, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Realizar a avaliação de causa raiz quando houver um evento sentinela, que são os eventos mais graves, por exemplo, quando ocasionaram um óbito, né? Envio de notificações, aí nós temos os sistemas nacionais, que é o Notivisa para as queixas técnicas e o Vigimed para as reações e para os erros, e atualização de banco de dados. Então, esse é um resumo de um pouco das contribuições e atribuições que a farmacovigilância pode fazer, tá? Então, o que é, então, dentro de todo esse processo, a definição de reação adversa, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, é qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional ao medicamento que ocorre nas doses usualmente empregadas no homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento ou para modificação de uma função fisiológica, tá? Então, vejam que nessa conceituação da Organização Mundial da Saúde, a gente tem que ter o medicamento em dose terapêutica, tá? E que o efeito ele é não intencional. Tem um outro conceito, tá, que é de Edwards e Aronson, de 2000, e ele é um pouco mais amplo do que esse da OMS, né, porque ele traz a questão do visivelmente nociva, nem toda reação adversa, né, quando eu falo do princípio de ser nocivo, parece que estar lesando, parece que traz um sentido da dor, né, de que o paciente sente algo, e nem tudo, às vezes, o paciente sente, às vezes ele tem uma lesão renal, uma insuficiência renal causada por medicamento, o paciente está sentindo nada se não fizer uma prova de função renal, tá? Ou desagradável resultante de uma intervenção associada de um produto medicinal e com isso eles ampliam o conceito não só para medicamento produto acabado, mas como também para os fitoterápicos, né? Que apresenta perigo em sua futura administração ou requer prevenção ou tratamento específico ou alteração do regime posológico ou suspensão do produto. Eu particularmente prefiro esse conceito, mas nada contra a Organização Mundial da Saúde, eu acho ele mais completo, né? E dá mais uma melhor ideia sobre o que é farmacovigilância. Bem, óbvio que dentro desse escopo eu também não poderia deixar de falar sobre o erro de medicação, que é qualquer evento evitável que de fato ou potencialmente pode levar ao uso inadequado de um medicamento, tá? E aqui só para a gente entender, tem um fluxozinho, tá? Para diferenciarmos mais uma vez o que é erro de medicação e o que é quase falha. Chegou ao paciente um determinado incidente, né? Como nós falamos mais à frente, sim, né? É um erro de medicação. Não chegou, né? Obviamente que pensando no medicamento como um indutor do processo, tá? Não, então é quase falha. Causou dano, sim ou não. Então, os erros de medicação, eles podem ser com dano ou erros de medicação sem dano e, graças a Deus, a maioria dos erros, eles são sem dano, tá? O que caracteriza basicamente, pessoal, um erro de medicação é que é um evento evitável. Ele depende de um erro de processo,
tá? Então, todos os erros de medicação são 100% evitáveis. É o que diferencia basicamente um erro de uma reação. Nem toda reação ela é evitável, ela é prevenível, né? Quando eu estou falando, por exemplo, das reações que têm cunho, as alergias, por exemplo, tá? Me fugiu a palavra aqui, imunológico, tá? Então, nem toda reação, a não ser, principalmente nos primeiros casos, tá? E o que é queixa técnica, que também você falou, Léo, que é como um escopo da farmacovigilância, é qualquer notificação de suspeita de alteração ou irregularidade do produto em empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais que poderão não causar dano à saúde. Né? Então, é uma empresa sem funcionamento, um medicamento sem registro, um produto falsificado, um desvio de qualidade, um frasco que você encontrou com um corpo estranho. Então, é qualquer desvio de qualidade do produto, tá? Inclusive as inefetividades terapêuticas também precisam ser notificadas como queixa técnica, tá? Então, dentro desse processo, uma parte importante da farmacovigilância é a notificação, porque é quem vai fazer a geração de dados, né? E com isso eu vou traçar o perfil de segurança e aprender com minhas experiências, né? E aprender com as experiências dos outros. Isso também é extremamente importante. Então, essa é a principal função da notificação dos eventos adversos e nós, profissionais de saúde, exercemos uma função extremamente importante nesse processo. Não podemos ter medo de fazer as notificações, né? E as instituições precisam saber como tratar e acolher esses processos de notificação das reações adversas, tá? O que deve, então, ser notificado? O que se sugere, né? Principalmente medicamentos novos, né, onde a gente não tem ainda o perfil de segurança bem estabelecido, tanto é que existem, ou a farmacovigilância efetiva, ela estimula os programas de vigilância ativa e intensiva de medicamentos novos. Medicamentos estabelecidos ou bem conhecidos, é importante que eu notifique todas as suspeitas de reações graves e inesperadas, tá? Principalmente as incomuns, mas óbvio que se eu estou trabalhando num processo de implantação de farmacovigilância na minha instituição, espera-se que se você notifique tudo, inclusive, como eu sempre brinco, tosse por captopril, né? A gente espera, já é um efeito esperado, mas é importante criar a cultura de notificação da instituição. Obviamente que outro processo também importante para notificar é o aumento da frequência de determinada reação adversa, e suspeita de reações associadas a interações, né? Medicamento, alimento ou suplementos alimentares. Alguns campos específicos de interesse que cada área de farmacovigilância normalmente institui nas suas, agrega às suas instituições, tá? Por exemplo, se você tem um polo de infusão de medicamentos, é importante que você faça a monitorização das infusões, tá? Suspeita de reação quando estiver associada à retirada de algum medicamento no mercado, superdosagem ou erro de medicação e perda de eficácia, ou quando forem observados alguns desvios de qualidades. Essas são as possibilidades de notificação. Óbvio que antes de fazer qualquer avaliação, nós estamos diante de suspeitas, né? Então, quando eu observo um determinado evento adverso com um paciente, eu suspeito que seja o medicamento A ou B que esteja causando esse medicamento, eu estou diante de uma suspeita, né? E óbvio que a gente entende que para entender se houve ou não o medicamento envolvido nesse processo, ou seja, para eu sair de um evento e ter certeza que esse evento é uma reação adversa, existe uma casuística metodológica para isso, que é o que nós chamamos de avaliação da causalidade. É onde eu vou atribuir um grau de probabilidade de que um determinado evento adverso esteja relacionado ao uso de um determinado medicamento. Aí sim eu passo a tratar isso como reação adversa. Para fazer isso, existe toda uma metodologia científica por trás, não é uma coisa simples, a gente brinca aqui na nossa farmacovigilância, que a gente estabelece o papel de Sherlock Holmes, vamos em busca do culpado mesmo, né? Vamos ver quem é o mordomo aí do processo, né? Mas para isso eu preciso conhecer o paciente, sua história, condição clínica atual, pregressa, história familiar, hábitos de vida, curso de eventos e tratamento, o mecanismo, se for possível e estiver disponível na literatura, né? Como essa reação do ponto de vista fisiopatológico aconteceu, como é que ocorre, quais medicamentos ou classes de medicamentos estão envolvidos nisso, que doença o paciente tem para saber se nenhum sinal ou sintoma dessa doença está associada, né, ao desenvolvimento desse efeito e caracterização desse medicamento, nesse caso, considerado suspeito. Conhecer o medicamento daquele que nós, obviamente, dentro de um rol de medicamentos que o paciente está utilizando, tem aquele que nós chamamos de medicamento suspeito, né, e os que não estão nessa classificação são o que nós chamamos de medicamentos de uso concomitante. O mecanismo de ação do medicamento explica
essa reação adversa, existe uma classificação chamada classificação de Howlett e Thomson, onde nós temos as reações adversas divididas em 2 grandes blocos, reações do tipo A e reações do tipo B. Desculpa. As reações do tipo A são as reações dose dependentes. Quanto maior a dose, maior o efeito. E as do tipo B são independentes da dose. Então, normalmente, são as reações imunomediadas, tá? Então, obviamente, eu preciso entender se o mecanismo de ação desse medicamento explica aquele efeito indesejado. E se há descrição na literatura, né, fontes primárias, secundárias ou terciárias, por menores que sejam, até a própria bula do medicamento precisa ser consultada, tá? Isso aqui é uma outra classificação que nós temos, a de Edwards e Aronson, uma classificação mais nova, que não é só tipo A ou tipo B, tá? Ela, além de ser tipo A ou tipo B, ela vai introduzindo novos mecanismos, né, ou novos elementos, né? Quando eu chamo, por exemplo, de uma reação tipo C, que é relacionada à dose e ao tempo de uso. Então, não é só usar hoje uma dose alta do medicamento, é usar uma dose alta do medicamento por um período prolongado de tempo. Tá? Isso facilita entender o mecanismo da reação. E se eu entendo o mecanismo da reação, eu posso estabelecer medidas preventivas, que, a meu ver, é a principal função da farmacovigilância. Tá? Óbvio que também dentro desse processo eu preciso analisar o que a gente chama de relação temporal, é o primeiro aspecto. Ninguém faz reação adversa se não tiver utilizado o medicamento. Tá? Então eu preciso entender se o tempo decorrido entre a utilização do medicamento e o aparecimento do efeito são condizentes do ponto de vista farmacológico ou até farmacocinético, tá? Então não adianta eu dizer que um paciente que está usando AS há uma semana desenvolveu um câncer de estômago e eu vou dizer que foi por causa do AS, né? Então, pela cinética dos tumores, eu não vou nunca justificar que exista uma relação temporal plausível entre o uso do medicamento e o aparecimento do efeito. É mais ou menos isso de maneira grotesca, aí só para vocês entenderem. Análise de causas alternativas, obviamente, o que é causa alternativa? Aquilo que saiu do suspeito, tá? Os medicamentos de uso concomitantes, as doenças de base que o paciente tem, ou a forma como o medicamento foi utilizado, porque daqui a pouco foi a forma. E aí eu estou diante de um erro e não estou diante de uma reação. E aí eu vou avaliar frequências para saber como é que estão os bancos de dados mundiais, aí tem exemplo do Canadá, Reino Unido, OMS, ou da sua própria instituição, e avaliação de causalidade. Existem já algoritmos e ferramentas que nos auxiliam no processo de raciocínio clínico, e aí a gente tem vários na literatura, entre eles eu cito aqui, né, talvez os mais conhecidos, Naranjo, Rucão, OMS, União Europeia. Tá? Bem, gente, já chegando um pouquinho aqui para o final, eu não sei se eu corri muito, mas acabei não controlando aqui meu tempo, mas espero ter cumprido. Então, primeiro de tudo, a gente está diante de uma suspeita, tá? De reação adversa, ok? Que é aqui esse bonequinho, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas esse solzinho que está aqui. Diante dessa suspeita, eu vou fazer a descrição da suspeita, tá? Depois eu vou notificar essa suspeita ao núcleo de farmacovigilância existente na instituição. Esse núcleo vai receber a notificação e vai fazer a análise de causalidade, como eu expliquei para vocês. Né? Eu posso fazer o contato com o notificador, discussão de caso em grupo. Feita a análise de causalidade, isso precisa ser notificado à agência reguladora, que no nosso caso é a Anvisa. E o banco de dados da Anvisa alimenta o banco de dados mundial da UPSALA, da Organização Mundial da Saúde, ou pode gerar o que a gente chama, como eu falei anteriormente, de alerta. Né? Digamos que eu aumentei o número de casos de reações adversas infusionais de um determinado medicamento com efeitos graves. Se a Anvisa recebe várias notificações desse tipo, ela solta alertas pelo país para que as pessoas, por favor, se tiveram casos similares, fiquem atentos, né? Porque essa ação de vigilância sanitária poderá, por exemplo, modificar texto de bula, suspender medicamento, retirar de mercado, né? Introduzir textos de bula para poder orientar ou facilitar ou melhorar o uso desses medicamentos, ok? Então, como conclusão, pessoal, eu espero que tenha dado para entender, mas meu amigo aí que vai me suceder, com certeza, vai complementar essas informações. Acima de tudo, para ter segurança no processo, né, de utilização dos medicamentos, para fazer uma boa farmacovigilância, atrelada à segurança do paciente, eu vou aprender com a minha experiência, eu vou identificar onde existem e onde estão meus pontos críticos, eu vou tentar corrigir, estabelecer ações de prevenção e vou fazer educação em saúde. Isso é extremamente crucial para a gente que milita na área de saúde, é estudar para entender diante do que a gente está vivendo. Tá? Inclusive, hoje, com o maior número de informações que nós temos disponíveis, né, fica até a complexidade talvez seja retirar do que a gente tem de informação o lixo
eletrônico ou lixo científico que às vezes é gerado com quaisquer publicações sem qualidade, tá? Então, o mais importante é entender dentro desse processo o que deu errado, como e por quê, e não quem errou, né? Então, isso é muito importante dentro do processo de segurança, tá? Então, tá aqui uma frasezinha que eu gosto muito de Aristóteles, deixando para vocês. Estão aqui meus contatos e fico à disposição para dúvidas. Muito obrigado, tá? Obrigado, professor Leonardo. Com certeza vai enriquecer a discussão da minha dissertação, que eu estou fazendo a correção para entregar para a banca. Eu trato o tema relacionado a eventos adversos dos pacientes com esclerose múltipla. Então, te ouvir falar me enriqueceu bastante, assim, o conhecimento. Para a gente dar continuidade, eu vou convidar o farmacêutico bioquímico, graduado pela USP, especialista em gestão da vigilância sanitária, MBA em Economia, Avaliação e Tecnologia de Saúde pela USP. Atualmente, ele é consultor especialista em avaliação de tecnologias em saúde do DGITS-SCTI, do Ministério da Saúde, com atividades relacionadas à Secretaria Executiva da Rebrades. Ex-diretor do Departamento de Farmacovigilância do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e ex-membro da Câmara Técnica de Farmacovigilância da Anvisa. Então, doutora Dalton Ribeiro, é com o senhor a palavra. Boa noite a todos. Queria agradecer ao Charleston, né, um grande amigo aí e parceiro das atividades científicas e educacionais, tá? E aos patrocinadores aí desse importante curso. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês me avisam se tiver, a hora que estiver aparecendo o meu PowerPoint. Opa. Só colocar em tela cheia. Deixa eu só achar aqui. É que a barrinha do Zoom ficou bem na frente agora. Tá aparecendo para vocês? Prontinho. Prontinho? Então, só arrumar aqui para ficar... Beleza. Então, como dizem os que vêm depois, muito obrigado, Dr. Leonardo. A minha tarefa ficou fácil para trazer uma discussão aqui para vocês relacionada aos medicamentos biológicos, tá? E, em especial, os medicamentos biosimilares. Bom, então, sobre os meus conflitos de interesse, atualmente eu trabalho no Ministério da Saúde com as atividades relacionadas à Rebrades, que é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde, mas por 10 anos eu fui diretor de farmacovigilância no Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e participei da Câmara Técnica de Farmacovigilância da Anvisa e, por coincidência, com toda essa discussão relacionadas ao registro de biosimilares e o uso de biosimilares aqui no Brasil, pós-RDC 55 de 2010. Tá? Então, eu venho aqui contribuir com vocês, trazendo um pouco da minha experiência de toda essa discussão que aconteceu ao longo dos anos pós-2010. Tá? Então, o medicamento biosimilar, ele não está descrito dessa maneira na RDC 55 de 2010, mas tem uma outra RDC aqui que fala sobre... que eu esqueci de marcar aqui em preto quando eu troquei a tinta, depois eu arrumo quando eu for compartilhar com vocês. Mas essa RDC traz a definição como medicamento biológico que contém substância ativa, altamente similar ao medicamento biológico inovador, já registrado pela Anvisa, então isso é importante, de que para ter o biosimilar tem que ter o registro do originador aqui no Brasil, cuja similaridade em termos de qualidade, eficácia biológica, segurança, foi estabelecida com base em uma extensa avaliação de comparabilidade. Então, isso é uma coisa extremamente importante, porque esse medicamento biosimilar que está aqui registrado aqui no Brasil, ele passou por esse tripé de avaliação eficácia, qualidade e segurança, sempre comparado ao originador. Então, o foco aqui da minha apresentação não vai ser relacionado à eficácia nem à qualidade, porque isso já foi demonstrado que ele atende essas especificações para registro, mas a questão da segurança, como o Dr. Leonardo apresentou, ela vai muito além daquilo que está lá no registro de medicamento, vai depender da atuação do farmacêutico, do médico, do enfermeiro, então tem uma cadeia de profissionais e atividades e procedimentos envolvidos que, de certa maneira, vão estar ligados também com essa questão aqui da segurança.
Então, quando a gente olha para um estudo clínico, eu peguei aqui de um medicamento, né, escolhi o estudo de forma aleatória, eu peguei aqui do rituximab, o biosimilar dele comparado ao referência, e a gente percebe, olhando um artigo científico de desenvolvimento de um biosimilar, que você tem lá os eventos adversos, tá? Então, você olha e fala assim, o meu medicamento ele é comparável tanto em relação à eficácia quanto a os eventos adversos. Então, você olha aqui, uma infecção do trato respiratório inferior aconteceu, tá? Tanto no meu biosimilar quanto no referência. Então, isso cria uma mudança de paradigma quando a gente está fazendo essa avaliação, porque você vai olhar e vai falar assim, ó, eu tenho que observar também a ocorrência de eventos adversos, porque se não tiver ocorrendo evento adverso, será que não existe algo que está meio estranho, né? Porque é esperado, como o Dr. Leonardo falou, da classificação lá do tipo, uma reação adversa tipo A, é esperado que aconteça. Então, se não está acontecendo, é porque, de repente, não está tendo notificação ou será que existe algum problema envolvido? Então, traz essa mudança para nós nesse paradigma de você falar assim, eu quero que aconteça determinadas reações adversas para eu ter certeza de que esse medicamento realmente é confiável. E isso a gente vê para outros medicamentos, eu coloquei aqui essas tabelas, então a gente olha, ó, neutropenia, que é uma reação adversa considerada grave, né, seguindo aquela classificação do CTCAE, e a gente vê que, ó, aconteceu também, tanto no biosimilar quanto no referência. E a gente vai passando por vários estudos em que a gente percebe isso aí, como, por exemplo, as reações infusionais, que foram citadas anteriormente, neutropenias e toxicidade pulmonar, claro, dependendo do medicamento que a gente está avaliando. Então, isso é uma realidade, não temos que discutir tem menos ou tem mais reações adversas. Elas são, né, equivalentes. Então, isso é um ponto importante em que nós temos que conhecer e conviver com isso e saber que a melhor forma de fazer o gerenciamento, não de tentar fazer com que essas reações adversas não aconteçam. Então, uma reação adversa muito comum, ou um grupo de reações adversas muito comum quando a gente está falando de medicamentos biológicos, são as infecções, porque você vai, na maioria dos casos, principalmente das doenças autoimunes, você vai diminuir a imunidade. Então, é esperado, naquela classificação que foi citada de Ramsay Thompson, que tenha uma infecção. Só que a gente percebe que com alguns medicamentos são reações adversas, são infecções específicas, como no caso do eculizumab, que por ele inibir o fator C5 da cascata do complemento, você vai estar mais susceptível a infecções de bactérias encapsuladas, como por exemplo a Neisseria. Por quê? Porque se você não tiver a formação de anticorpos, a cascata de complemento será a via principal para combater esse tipo de bactéria. E a partir do momento que o medicamento se liga inibindo o fator C5, você está, de certa maneira, susceptível. Aí é que você pensa na possibilidade de você fazer alguns planos de minimização de risco, como, por exemplo, tornar obrigatório para o uso desse medicamento a vacina meningocócica antes do tratamento. Ou o que é clássico de você, em relação aos medicamentos que são inibidores do TNF-alfa, você ter o desenvolvimento de tuberculose naqueles pacientes que já possuem o contato com o bacilo da tuberculose e que estão armazenados lá num granuloma, aprisionados num granuloma. Então, quando você inibe o TNF-alfa, como acontece com a classe desses medicamentos, que tem um 5, infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab, certolizumab, você vai ter a liberação desses bacilos. Então, isso por quê? Porque está relacionado ao mecanismo de ação do fármaco. Então, por isso que existe um processo de você fazer uma profilaxia, tá? Caso o paciente seja detectado com esses bacilos antes de iniciar o tratamento. Tá? Então, esse é o tipo de infecções que são esperadas e que, de certa forma, o sistema já aprendeu a conviver com elas, porque a partir daí você faz um plano de minimização de risco. E quando a gente vai para os medicamentos biológicos oncológicos, vai ser a mesma situação. Quando você olha para aqueles medicamentos oncológicos que o mecanismo de ação envolve o endotélio, fator endotelial, você vai ter problema cardiovascular, porque, de novo, vai estar relacionado ao mecanismo de ação
desses medicamentos. Então, quando a gente olha, aqui eu peguei um livro que eu consulto bastante, né, que fala de segurança de medicamentos biológicos, a gente vê esses medicamentos biológicos que têm esse mecanismo de ação, como bevacizumab e cetuximab, eles vão apresentar esses tipos de reações adversas, é esperado que aconteça, além de outras também aí para outros medicamentos. Uma questão é, quando a gente olha para esses medicamentos, e aqui estão os medicamentos originadores, nós não temos problema com isso. Sabemos que isso pode acontecer e já é feito aqui no caso de medicamentos oncológicos, aquela avaliação de benefício e risco, né? Então, você está numa situação em que você está trabalhando com sobrevida, se você tem um evento adverso grave, você tem que pesar isso dentro de um processo que é sobrevida, não é simplesmente você ter uma redução da doença. Então, isso é uma coisa importante. Mas uma pergunta, uma observação, perdão, que cabe aqui é, será que teremos o mesmo tipo, nós como farmacêutico e profissionais de saúde, esse mesmo tipo de entendimento se acontecer algo grave e tiver em jogo um biosimilar? Então, essa é uma grande assim, pergunta ou algo que a gente coloca aqui sempre quando a gente está falando desse termo. Será que a gente vai ter esse tipo, mesmo comportamento de aceitar aquele tipo de reação adversa grave, ou se for um medicamento biosimilar, você vai pensar em, será que se fosse com referência teria acontecido da mesma maneira? Então é isso que a gente precisa quebrar, esse tipo de preconceito, e saber que os medicamentos são, né, comparáveis, eles passaram por um processo de comparabilidade para estarem disponíveis no mercado. Então, com isso, a gente tem também as reações adversas tipo B, que são aquelas reações adversas alérgicas, que pode ser relacionada diretamente ao anticorpo, ou, de repente, é por causa de algum componente ali daquele medicamento que pode ser um pouco diferente e trazer uma reação adversa um pouquinho diferente daquela que era esperada para aquele medicamento por causa dos componentes da fórmula. Isso pode acontecer, claro que acontece numa frequência muito menor, mas é algo também que a gente tem que, de certa maneira, estar ciente dessa ocorrência, de uma reação adversa alérgica diferente em função daquela diferença ali que tem naquele medicamento em relação aos componentes desse medicamento. E outras reações adversas que aparecem também no contexto dos medicamentos biológicos são as chamadas reações adversas paradoxais, né? Em que você, às vezes, trata uma reação adversa como uma artrite reumatoide e você tem como reação adversa uma psoríase, que, na verdade, é uma outra doença que pode ser tratada por esses medicamentos. Então, como é algo extremamente complexo, tanto a molécula quanto o mecanismo de ação agindo pela via imunológica, a gente tem esses tipos de reações adversas em que trazem aí um certo desafio, né, tanto para os profissionais de saúde envolvidos, assim como um paciente que, de repente, para tratar uma doença autoimune, tem como reação adversa uma outra doença que poderia ser tratada com aquele medicamento. Então, traz um desafio muito grande aí também para uma situação como essa. Bom, mas falando agora especificamente dos medicamentos biosimilares, tá? A gente tem sempre em discussão a questão da intercambiabilidade ou intercambialidade, que é algo que não é solicitado na legislação aqui do Brasil para que um medicamento biosimilar apresente isso no seu momento de registro. Então, a intercambiabilidade, é importante a gente ressaltar que é uma característica, fugiu a palavra aqui, é uma propriedade do medicamento. Então, você faz um estudo de intercambiabilidade e aquele medicamento, se ele fizer esse estudo e for aprovado, ele vai ser intercambiável. Então, intercambiabilidade não é uma ação. O farmacêutico não faz intercambiabilidade, o médico não faz intercambiabilidade. Intercambiabilidade é propriedade do medicamento que é demonstrada por meio de um estudo de intercambiabilidade. O que pode acontecer é uma coisa chamada troca, tá? Tanto a troca médica, que é, de certa maneira, autorizada e aceita, e a gente tem aqui a troca farmacêutica, que é, de certa maneira, aí, o que chama atenção dentro desse processo, que é o farmacêutico pode fazer a troca de um medicamento que não tem um estudo de intercambiabilidade. Então, se tem um estudo de intercambiabilidade, ou se a intercambiabilidade é determinada por uma lei, como é no caso dos genéricos, tanto o médico como o farmacêutico podem fazer.
A partir do momento que você não tem essa intercambiabilidade definida, fica a discussão, tá? E aí a gente tem uma outra situação, que é essa troca sendo feita, ou seja, a origem, o que leva a essa troca, na verdade, é a instituição, porque se ela comprou um determinado medicamento, mesmo que tenha sido usado anteriormente um diferente, vai acontecer a troca, seja feita pelo médico, ou seja, feita pelo farmacêutico. Então, isso é uma coisa que nós temos que, de certa maneira, saber que a troca também pode ser feita por meio de uma compra. Então, não vai ter como lutar contra isso dentro de um serviço de saúde, seja ele em nível de assistência farmacêutica, regional, federal ou local. Mas uma coisa importante, independente de como é feito esse processo aqui de troca, é você, como profissional de saúde, observar se não vão ocorrer casos de imunogenicidade. Então, isso é uma coisa extremamente importante e que vai chamar atenção, porque isso você pega dentro de um estudo de intercambiabilidade. A partir do momento que você não tem o estudo, você vai observar isso no mercado. Então, se não tem casos de imunogenicidade, qual seria o impeditivo para que as trocas acontecessem, tanto médica quanto farmacêuticas? Bom, aí você vai ter que observar a questão da efetividade, que já foi demonstrada para que o medicamento fosse aprovado. Porém, uma imunogenicidade pode levar à perda de eficácia ou à perda de efetividade daquele tratamento. Então, temos que estar atento para essa situação para que isso não seja confundido com uma falha terapêutica. Então, isso é importante de termos esses conceitos aqui. Então, a imunogenicidade é definido como a capacidade de uma substância provocar uma resposta imune, como o desenvolvimento de anticorpos antimedicamentos biológicos. Então, você vai criar, estimular a formação de anticorpos que vão combater aquele medicamento. Então, é o seu sistema imune que está impedindo que o medicamento cumpra ali o seu papel, tá? Então, alguns estudos fazem esse tipo de avaliação, né, essa troca, para ver se apresenta alguma reação adversa imunogênica, mas a gente tem que ver que essa troca também, nesse estudo, deveria ser o contrário, né? Partindo aqui do referência para um biosimilar, e também é importante você fazer um estudo partindo de um biosimilar, por exemplo, um medicamento, um paciente naive que começou a usar o biosimilar, e ele mudou para um referência. Então, você pode ter essa situação nas duas situações aqui, tá? E com isso a gente vê que o surgimento de anticorpos antidrogas vai aparecer, às vezes, mais até por referência do que em relação ao biosimilar, como mostrou esse estudo aqui na tela. Bom, então com isso, eu coloquei aqui um caso fictício, tá? É um caso fictício, em que nós temos um medicamento adalimumab, em que apareceu aqui a suspeita de reação adversa ou evento adverso como perda da efetividade, e aqui diz que o paciente começou a usar em fevereiro desse ano. Aí diz, o paciente começou o tratamento em fevereiro de 2021 e quando houve a troca do medicamento, no caso do referência para o biosimilar, começou a perceber manifestações da artrite reumatoide que estavam até então controlados. Então, aqui foi um caso em que há uma suspeita de perda de efetividade, tá? Mas aí a gente tem que pensar também numa cadeia de outras situações, como, por exemplo, será que esse medicamento ficou dentro de uma cadeia fria controlada? Porque ele tem que ficar de 2 a 8 graus Celsius. Então, será que, por exemplo, não foi isso que pode ter ocasionado? O medicamento foi mal armazenado e perdeu não teve a resposta clínica ali demonstrada. E isso pode acontecer tanto para o medicamento referência quanto para o medicamento biosimilar. E às vezes acontece aquela coisa que é a coincidência de você ter feito a troca e aparecido esse problema, né? Então, às vezes a perda já pode ter vindo antes, né? E foi evidenciada naquele momento, aquilo chamou atenção, então percebeu-se esse problema. Mas uma coisa importante que entra dentro dos critérios de causalidade que foram colocados pelo Dr. Leonardo esse medicamento aqui, se a gente olha a bula, as indicações, diz assim, tem que ser usado junto com metrotexato.
porque o metotrexato, segundo, né, algumas vertentes, a gente vê que tem várias, mas diz que o uso concomitante de metotrexato, ele ajuda a não desenvolver anticorpos antidroga. Então, seria fundamental que tivesse o metotrexato para que você evitasse esse tipo de situação, de formação de anticorpos antidrogas. Então, será que a ausência de um medicamento, metotrexato, aqui poderia ter favorecido a formação de anticorpos antidrogas, que levou à perda da imunidade, e só foi evidenciado porque houve a troca? Então, são várias situações em que nós temos que fazer, né, o que foi dito pelo Dr. Leonardo, que é o Sherlock Holmes, né? Você começa a investigar, buscar várias situações para que você consiga, então, avaliar aonde que pode estar, né, o problema. Bom, então, quando a gente olha aqui, eu peguei o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da artrite reumatoide, que é aprovada pelo Sistema Único de Saúde, está bem atualizado aqui, de 16 de setembro de 2021. Em vários momentos ele diz, você começa esse tratamento. Se houver falha, você vai mudando. Por quê? Então já é previsto esse tipo de falhas, como está descrito no protocolo, por causa da possibilidade de você ter o aparecimento de anticorpos antidrogas. Então, aqui, se acontece uma falha que é aceitável, está aqui dentro do protocolo, você muda. Então, a gente tem que mudar esse conceito, né, e educar, né, aqui é um programa, uma aula para isso, para que o farmacêutico ou o profissional de saúde que está ali, se ocorreu essa falha, isso já está previsto dentro de um protocolo. Você tem que avaliar por que houve essa falha e, de repente, simplesmente na hora de você tentar uma outra opção terapêutica aqui, como demonstrado no protocolo. A questão é, a farmacovigilância, ela caberia em todas essas situações, tá? Ou simplesmente é uma avaliação médica e passa automaticamente por uma avaliação médica sem que necessariamente a farmacovigilância faça parte desse processo. Então, aqui é importante a gente ressaltar a importância de a avaliação de causalidade, a farmacovigilância, ela entrar em todas essas partes aqui, para que você entender se aquela mudança é em função de um problema de farmacovigilância ou simplesmente em função mesmo da, né, evolução clínica do tratamento e a manifestação clínica do organismo do paciente. E eu coloquei aqui, Dr. Ronei, foi só uma, não foi proposital, né, mas você falou aí do sua monografia, né, Minha pesquisa. sua pesquisa relacionada a paciente com esclerose múltipla, e eu coloquei aqui um exemplo de algumas notificações que chegavam relacionadas à esclerose múltipla, quando eu atuava diretamente na farmacovigilância, no Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Aqui está uma referência da qual eu tirei esse exemplo, mas que nos aparecia bastante, o interferon beta-1A, que foi usado nesse paciente com esclerose múltipla surto-remissão, diz aqui, falha terapêutica. E era muito comum chegar a esse tipo de notificação. Só que, para você perceber, dentro de um tratamento de esclerose múltipla, tá, que houve uma falha, o paciente tem que ter apresentado um surto, não é? Ou... Exatamente, isso mesmo. Exatamente. Porque você fala só, o paciente teve uma falha. Bom, mas espera aí, como assim a falha? O que ele teve? Então, ele tem que ter alguma manifestação. Se você simplesmente fala que o paciente teve uma falha terapêutica, e aqui diz, recebendo interferon beta-1A biosimilar, você fala, pô, será que é porque recebeu esse medicamento e, de repente, não teve a mesma resposta, ou encurtou, né? Porque você vai espaçar as crises e aconteceu? Se você não tiver essa informação, esse é o tipo da notificação que vai chegar para um serviço de farmacovigilância e você não vai conseguir fazer nada com isso, a menos que apareça um monte de outras notificações relatando o mesmo problema. Aí você tem evidenciado um sinal quantitativo e não qualitativo, e a partir daí você tem que juntar isso e começar uma investigação, né? Começar um processo. Se você estabelece uma relação causal direta, você não vai conseguir, de certa maneira, fazer a farmacovigilância cumprir o seu papel. Então, por isso que é importante você ter essa informação sobre o que evidência o paciente apresentou para você falar que foi uma falha terapêutica. Isso é uma coisa importante. O mesmo acontece aqui, claro, não o mesmo caso, mas de certa maneira parecida, com um paciente recebendo uma insulina glargina biosimilar e ele fala assim, ó, tive uma hiperglicemia severa. Bom, se você olha na bula, é uma reação adversa que está esperada, porque o medicamento é um
ela é esperada porque você tem controle de dose, e outra, existe uma coisa que a gente sempre fala em relação a diabetes mellitus, que é o controle do paciente, né? Tá? Será que ele usou o medicamento da forma correta, né? Não esqueceu de tomar, não teve erro de medicação, ou será que o paciente, claro, sem fazer juízo de valor, não meteu o pé na jaca, né? Tá? E aí não tem insulina que dê conta de, num determinado momento, fazer. E se ele teve um problema desse, foi atendido num serviço de saúde, foi detectado, foi feita uma notificação, e às vezes essa notificação aqui, ela vem como um retrato daquele momento, sem você trazer o histórico ou as outras informações que vão ser imprescindíveis para que você consiga fazer uma avaliação, tá? Então, isso é fundamental, porque senão você pegou uma fotografia, e a farmacovigilância não pode trabalhar com a fotografia. A notificação, se ela não traz toda a informação, ela merece, né, você fazer a partir dali um segmento, um follow-up ou uma busca ativa ou qualquer coisa que seja em relação a essa situação aqui, tá? Então, é importante a gente ter todos esses pontos aqui considerados. E algo aqui, já terminando, né, indo finalmente aqui da minha apresentação, um caso também, está aqui a referência, né, da qual eu tiro esse tipo de informação, mas sempre baseado em fatos reais, é você está usando o medicamento, um trastuzumab, num paciente com câncer metastático, tá? HER2 positivo. Ele estava em terapia, aí, de repente, aquela instituição, ela fez uma compra grande e ganhou lá, era um pregão, Lei 8666, e entrou um medicamento, um biosimilar, simplesmente por quê? Porque ele está registrado, se ele tem um preço menor, ele vai entrar, ele vai ser, a compra vai ser realizada, não existe nada, um impeditivo legal para isso, tá? Só que aí percebeu-se uma piora da doença, uma hospitalização, e o paciente acabou morrendo, tá? Então, ele está dentro de uma doença em que, de novo, se trabalha com sobrevida, e o paciente apresentou esse tipo de reação adversa, cujo desfecho foi a morte. Então, aí, a gente tem aquela situação que é o seguinte, o paciente morreu. Se fosse numa situação em que ele estivesse usando o medicamento trastuzumab referência, ele teria morrido, será que seria interpretado como estava dentro daquilo que, de certa maneira, seria a evolução da doença? Ou será que o fato de você ter feito uma troca pode ter colocado essa morte ou essa suspeita de eficácia como uma suspeita relacionada ao medicamento por ter esse sobrenome aqui, tá? Então, não dá para você tirar conclusões sem que você esteja avaliando todo o contexto. Se é numa instituição, você tem que olhar todo aquele cenário, porque, de repente, é um caso isolado, e esse caso isolado pode se tornar uma regra. Caso isolado que eu falo, uma morte que coincidiu com a troca do medicamento, mas de um paciente que já poderia estar numa condição que não ia fazer diferença, tá? Ou referência ou o biosimilar naquele momento, tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante de termos, a todo momento, toda essa visão para que essa avaliação seja feita sem vieses, seja feita simplesmente olhando para as informações clínicas, as informações farmacológicas e os dados da instituição para que você olhe e perceba como que está acontecendo aquele universo, né? Se o universo estiver tudo bem, é um problema aqui que aconteceu com esse paciente, claro, com todo o respeito ao paciente, mas falando em termos de investigação e de farmacovigilância numa doença grave com um medicamento complexo. Bom, então, com isso, tá? Eu vou finalizando aqui que essa notificação que a RDC da Anvisa, que é para os detentores de registro de medicamentos, diz que, para validar, ela tem que ter a identificação do notificador, dados do paciente, né, que identifique o paciente, descrição do evento adverso e nome do medicamento suspeito, é uma forma de você validar a notificação para que ela seja enviada. Mas, com isso, a gente sabe que o universo, para você conseguir fazer a avaliação disso, precisa de muito mais informações do que simplesmente as informações que validam a notificação, tá? Então, validar uma notificação, ela é o começo, tá? Para que você procure muita informação para que isso não atrapalhe todo o processo
clínico e farmacológico envolvido, com medicamentos extremamente importante, principalmente porque ampliam a acessibilidade de medicamentos que trazem, né, um efeito terapêutico fantástico. Então, se o biosimilar cumpre o seu papel, nós, como profissionais de saúde, temos que cumprir o nosso, que é poder fazer com que o processo de avaliação aconteça sem viés. E, para fazer a notificação, né, para que a Anvisa esteja ciente e os profissionais de saúde, dado que as informações hoje são abertas e podem ser, boa parte das informações pesquisadas, o canal para fazer isso é através do Vigimed, né, que é o novo sistema, novo assim, né, 3 anos aí da Anvisa, em que torna o processo muito mais fácil de ser realizável se comparado aos sistemas que tinham anteriormente. Era isso que eu tinha para falar com vocês aqui, e agora a gente está aberto aqui para discussões. Desculpa, né, se eu fui muito rápido, mas é o tempo aí que o Dr. Charleston nos cedeu, né? Reclamações é com ele. Obrigado, doutora Adalto. Assim, se foi rápido, foi tão bom que a gente nem percebeu, tá? Coincidentemente, hoje eu atendi um paciente no consultório, porque eu recebo estagiários e eu deixo bem claro, olha, vai sair daqui, encontrar comigo na rua como colega farmacêutico, vai poder falar que fez estágio comigo, não é só para poder executar aquelas tarefas mecânicas, eles precisam ter conhecimento e a gente se preocupa com isso. E a minha dissertação é em cima justamente disso que você colocou. Os medicamentos, eles têm as reações que já são previstas, os efeitos adversos que já são previstos, e isso é registrado em bula. Eu nada mais fiz do que foi avaliar todos esses medicamentos com os relatos dos pacientes e, assim, eu estou feliz da vida de ouvir tudo que você colocou aqui. Para um profissional farmacêutico falar que é um profissional farmacêutico, ele precisa ler, né? Ele precisa ter conhecimento para saber fazer a intervenção, ter o conhecimento tanto na farmácia ambulatorial quanto hospitalar, para ele entender dos medicamentos também, porque ele precisa dar uma resposta técnica também para o paciente. Falha de medicamento, tanto que a gente tem nível da interleucina 6, interleucina 17, interleucina 23, todos os dias a tecnologia vem, né, para o tratamento das doenças, e a gente precisa ter esse conhecimento que em 2, 3 anos um tratamento ele vai ter uma falha terapêutica e haverá, sim, a necessidade de mudar de tratamento. As reações, os eventos adversos vão aparecer e nós precisamos entendê-los e que já são previsíveis, né? E conter, desde que a gente consiga, caso seja um evento adverso mais grave, entrar em contato com o médico assistente, que esse é o nosso papel. Não só de controlar medicamento na farmácia, como por muitos anos o farmacêutico, né, foi adestrado a ser assim. O farmacêutico precisa deter conhecimento e disseminar conhecimento, e mais do que nunca a população precisa, né, dos serviços do farmacêutico hoje no serviço de saúde. Isso é algo imprescindível. Quando falou de diabetes, eu lembrei de um caso também, eu gosto de contar essas histórias, de uma solicitação que veio da atenção primária de um médico que fez um diagnóstico do paciente com diabetes insípidos e logo já fez a prescrição do análogo de insulina. Então, quando o farmacêutico recebeu aquela prescrição, ele falou, tem alguma coisa errada aqui, né? A gente vai diferenciar por conceito, mellitus vem de melado, né, do doce, insípidos, a gente já vem por um controle osmótico, mas o farmacêutico tinha esse conhecimento, porque senão esse erro seguiria até o paciente utilizar o medicamento sem necessidade. Então, precisa sim ter conhecimento. Então, eu deixo aberto para perguntas, caso alguém tenha alguma coisa para perguntar ainda, depois de toda essa explicação pedagógica e didática. E já digo que eu quero replicar essa capacitação aqui em Goiás, viu? Os dois já estão intimados para poder vir, para a gente fazer um momento aqui presencial, com todos os farmacêuticos que trabalham comigo e fora dos hospitais também, para poder a gente sempre está buscando aprimorar os nossos conhecimentos. Foi muito bom, uma excelente colocação de todos os dois palestrantes. Vou cobrar, viu, Rani? Beleza, pode vir que a gente dá comida aqui, pequi, caldo de cana, com limão, café.
Tá ótimo. Bom, se ninguém tem nenhuma consideração a fazer, alguma Ronei, pergunta. Oi, Ronei, Charles. permita-me interromper. Hoje tem enquete, viu? Vou lançar Cat? aqui. É uma enquete. Ah, tá. Os biosimilares têm os mesmos requisitos de farmacovigilância que seus produtos de referência, devendo, portanto, enviar um plano de gerenciamento de riscos e relatórios periódicos de atualização de segurança após a aprovação? Verdade ou falso? Os participantes irão responder? Perfeito. Exatamente. Eles receberam isso no link que eles... A gente soltou agora aqui na aula. Beleza. Na Eu vou tela, né? divulgar na tela. A gente dá um minuto para a gente soltar aqui o resultado. O pessoal está parabenizando pelas aulas, eu já disse, mas é bom falar para vocês que foi excelente as colocações de vocês. Obrigado. Um orgulho muito grande enquanto pares, né? A gente ouvir tanto conhecimento, tanta informação que foi adquirida através de esforço para ler, estudar e tentar entender para poder fazer a diferença. Obrigado. Estamos à disposição. Tá, encerramos a enquete aqui. O resultado vem para a tela também. Vem. Muito bem. 1%, 3%. Parabéns. Todo mundo passou de ano. Tem outra ou a gente pode caminhar para o encerramento, professor? Pode caminhar se alguém tiver alguma pergunta. O pessoal está afiado, né? Sim, sim. E estão bem satisfeitos com o conteúdo e com o curso. Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma consideração, eu agradeço mais uma vez, professor Charles, a oportunidade de estar aqui e aprender com o Dr. Leonardo e o Dr. Adalto, que realmente eu aprendi. Agradeço aos dois também pela disponibilidade de poder participar do curso. Parabenizo todos os participantes, porque tiveram a oportunidade de obter conhecimento, que não é todos os dias que a gente consegue ouvir dois profissionais tão gabaritados para poder falar a nós. E dou por encerrado, então, esse módulo hoje. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite, doutor Leonardo. Boa noite, doutor Adalto. Obrigado. Fazer somente aqui as considerações antes de passar aqui para as considerações finais aqui, tanto do Leonardo para o Adalto, fazer um agradecimento aqui ao Ronei. A Ronei, ele tem uma prática de excelência no campo da gestão da ciência farmacêutica no estado de Goiás. Então, tem sido um estado de vanguarda no que diz respeito aos avanços na ciência farmacêutica no Brasil. E tem cada vez mais, para quem que não sabe, o Ronei é um dos farmacêuticos que atua na gestão, mas entusiasta pela prática clínica, né, farmacêutica. Então, é muito bacana a gente ver farmacêuticos que incentivam, né, no âmbito de saúde, o envolvimento dos seus farmacêuticos com a prática clínica. E por falar em envolvimento, acho que um dos objetivos nossos aqui também dessa agenda, e aí a Adalto trouxe muito bem, né, e acho que o Leonardo deu uma visão geral, e a Adalto veio e trouxe, né, os exemplos práticos, e acho que ficou falas muito bem conectadas, então eu já queria parabenizar tanto o doutor Leonardo quanto o doutor Adalto, né, digamos assim, pelas falas, né, muito bem colocadas, e a abordagem de ambas muito didáticas, né? Mas eu acho que a gente já começa em determinado momento do curso a trazer, né, falas que já trazem, né, na fala do Adalto ficou claro isso, né, a importância do envolvimento do profissional farmacêutico no processo de cuidado, né, não só no que diz respeito à questão da intercambialidade, mas no processo de cuidado do paciente, né, que faz uso de medicamento biológico, medicamento biosimilar. Um dos pontos importantes aqui que eu queria ressaltar como objetivo do curso é que a gente pudesse envolver cada um de vocês aqui, mostrar a importância de a gente estar se envolvendo com a questão dos suítes da intercambialidade, né? Então, a gente tem
uma nota de esclarecimento, né, da Anvisa, né, uma nota de esclarecimento que deixa para a gente aí, abre para a gente uma oportunidade, né, de estar cada vez mais envolvido, né, com o processo de intercambiabilidade, né. Essa nota ela ressalta, né, que a importância, né, não só da avaliação médica, mas da adequada atenção farmacêutica. E aí, permita-me dizer aqui, Adalto, você até de forma muito elegante, né, trouxe, né, de que forma prática o farmacêutico pode se envolver, né, dentro do contexto do cuidado farmacêutico, né, dentro desse processo de troca de produtos biosimilares e seus comparadores, né? Então, acho que era essa uma das visões que a gente queria trazer aqui no nosso programa. Eu acho que com esses exemplos ficou muito claro, tá? Então, a gente cumpre o nosso papel e eu acho que isso é uma contribuição importante que esse curso quer dar, né? A gente não está falando de produto, a gente não está falando de empresa A, B, C, D, a gente está trazendo conteúdo científico de uma forma muito clara, e isso é muito importante aqui para todos, né? E quer cada vez mais fomentar esse envolvimento de vocês aqui. Então, eu queria, desde já, assim, aproveitar essa minha fala final, né, e fazer o agradecimento também ao Leonardo, ao Adalto, né, pelas brilhantes apresentações que aqui foram colocadas, está todo mundo aqui no chat elogiando vocês. Então, a gente fica muito feliz numa segunda-feira, com a sala com 150, começou 174, agora caiu 158, mas assim, a gente foi mantendo uma agenda de participações. Então, assim, de forma que eu me sinto, né, bastante agradecido, e eu não poderia também deixar de agradecer a Bion, aqui na presença do Mafra, também pela oportunidade de apoiar essa iniciativa, tá bom? Eu acho que, só para concluir, as considerações finais tanto do Leonardo quanto do Adalto, para a gente poder dar por encerrada aqui essa agenda aqui. Bem, gostaria mais uma vez de agradecer aí ao convite, professor Charleston, a Marcelo Mafra, em nome da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Ronei, o convite está registrado e gravado, então agora eu vou cobrar. Excelente. Viu? Excelente. Fico à disposição dos que precisarem, deixei meus contatos lá no final da apresentação. Doutor Adalto, muito obrigado pelo aprendizado, foi excelente as suas contribuições e complementares, né? Também aprendi muito, né? E eu acho que farmacovigilância é isso, é um aprendizado constante e uma ação importante que o farmacêutico deve desenvolver dentro do processo de cuidado, tá? Então, se ele quer um tratamento seguro, ele também precisa, dentro da atuação clínica, entender que não só é fazer efeito, mas também precisa ser seguro em seu processo de utilização, né? Essa é uma das vertentes que nós devemos buscar. Então, mais uma vez, agradecer em nome da SBRAF e dizer que a gente se coloca sempre à disposição. Boa noite a todos. Bom, obrigado, doutor Leonardo, e que fique claro, né, que nos conhecemos aqui e não foi nada combinado, né, então foi a sintonia já sobre essa apresentação com as orientações do Charleston foram bem dadas, né, afinal de contas o Charleston é um excelente professor, então ele sabe conduzir bem o processo. Obrigado do Dr. Ronei aí pela apresentação, moderação e vamos também cobrar aí seu convite para ir para Goiás. Obrigado, Charleston, sempre um prazer, né, participar das atividades e eventos que você conduz, né, o Marcelo Mafra, que está quietinho lá, mas é um grande colaborador aí desse processo, e sempre bom falar com farmacêuticos, então foi um prazer nessa segunda-feira. Muito obrigado mesmo, e qualquer precisando, estou à disposição. Bom, então a gente encerra essa atividade aqui com duas questões aqui importantes. Primeiro, Ronei, você está vendo que você já foi cobrado aqui já por duas pessoas, então está registrada. Então fica um convite presencial, tanto para o Adalto quanto para o Leonardo. E com certeza o Mafra vai estar junto também, para que você possa capacitar aí seus farmacêuticos aí do estado de Goiás. E com certeza vai ser muito bacana, tá bom? Conta com a Bion, doutor Ronei. Muito obrigado. E outro pronto é dizer para vocês, pessoal, a gente é o último módulo na próxima segunda-feira, então cai um convite para vocês, a gente vai ter aulas excelentes que a gente preparou aqui para vocês. A gente vai ter um módulo que dá nome a esse programa, a gente vai ter relatos de experiências aqui exitosas.
sobre o papel do farmacêutico no uso racional de biosimilares. Vamos trazer farmacêuticos que atuam com biosimilares no sistema de saúde aqui do Brasil, seja no sistema público quanto privado. A gente vai ter aí a Maeli, né, que esteve aqui com a gente no primeiro módulo, falando sobre, né, que é representante também da SBRAF, falando sobre o papel do farmacêutico hospitalar no uso racional de biosimilares. A Ana Mary, né, que é conhecida nossa, né, Dalton, uma pessoa brilhante que vai trazer a visão dos biosimilares do papel do farmacêutico agora no contexto da oncologia. E vamos ter uma gestora também, né, que é a Renata Mudim, que vai falar da experiência dela, né, com a gestora da CIS Farmacêutica, falando um pouco da experiência dela na gestão clínica de biosimilares. Então, a gente vai ter 3 cases aqui importantes. Então, convido vocês aí a não perder esse último módulo e também a não deixar de responder os exercícios, que é um dos critérios de certificação, responder os exercícios que estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, tá ok? Então, é isso. Então, nos vemos aí no próximo módulo. Uma boa noite a todos e a todas. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.